Olá, navio! Tudo bem? Saudade de vocês, saudade das nossas aulas. Torcendo que isso tudo acabe rápido aí pra gente poder estar juntinho aí de novo, né? Na nossa vida, da nossa rotina normal. Enquanto isso não acontece, vamos aqui de videoaula. E o nosso tema, né? Que é o início aí da unidade 3 de vocês na apostila, é Europa Oriental. Para entrar na Europa Oriental, eu vou primeiro dar uma relembrada aí na Europa. E por que eu dividi ela em oriental e ocidental? Continente europeu, tá? Ele tem uma posição estratégica no globo, tem 7% das áreas emersas do nosso planeta. Se localiza nos hemisférios leste e oeste. Em relação à linha do Equador, que estabelece os hemisférios norte e sul, o continente europeu se localiza totalmente a norte desse paralelo principal. É banhado pelo Oceano Glacial Ártico e a oeste pelo Oceano Atlântico. Então essa aí é a posição dele, né, em relação ao mundo. E aí vamos dizer que é uma regionalização física e geográfica. Agora a gente vai ver uma regionalização, quer dizer, uma divisão desse continente que vai levar critérios políticos e econômicos, tá? Por que eu dividi aí em Europa Ocidental e Europa Oriental? A Europa pode ser regionalizada de diversas maneiras. Vamos aqui agora ver, né, a divisão que adota critérios políticos e econômicos. Essa regionalização foi definida de acordo com as diferenças ideológicas das grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, durante a segunda metade do século XX. Após 1945, essas duas grandes potências mundiais iniciaram a Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Que era a guerra ideológica, né? Que nessa guerra eles disputavam? Economia, tecnologia e ideologia. E eles também tinham a busca, né, sobretudo da hegemonia do espaço, né? Durante a Guerra Fria, o território europeu foi o mais afetado. Teve o seu território dividido em Europa Ocidental, composta pelos países capitalistas alinhados aos interesses dos Estados Unidos. Então, a Europa Ocidental, ela abrange 25 países, tá? E é marcada pela influência do capitalismo norte-americano. Atualmente, apresenta os países mais desenvolvidos do continente europeu, tá? E agora a gente vai ver quem? Europa Oriental, que também pode ser conhecida aí como leste europeu. Também denominada leste europeu, é formada por 25 países. Foi influenciada pelo socialismo soviético até a década de 1990. Com a extinção da União Soviética, a região passou por mudanças territoriais geopolíticas, como o retorno das eleições livres, a existência de 2 ou mais partidos para disputar o poder. Ela tinha o interesse socialista. Essa regionalização ainda é muito utilizada, mas perdeu o seu caráter ideológico devido às mudanças políticas e econômicas do mundo, como a extinção da União Soviética. Então, com a extinção da União Soviética, essa ideologia de regionalização, de dividir a Europa, né, ela perdeu meio que o seu caráter, né, porque as pessoas muitos, né, que eram dos países socialistas, quiseram correr aí, né, para os países, para a forma econômica capitalista. E aí tá os países do leste europeu. Atualmente quem faz parte, né, é a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, a Eslovênia, a Romênia,
a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro, Bulgária, Macedônia, Albânia, Repúblicas Bálticas, que é Estônia, Letônia e Lituânia e Kosovo, tá? Além dos membros da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Todos os países, gente, dessa região buscam introduzir-se na economia de mercado mundial, principalmente os países que faziam parte da extinta União Soviética, por terem adotado o socialismo. O socialismo, ele tinha a política de tudo era na mão do governo. Com o fim do socialismo, isso perde força. Então, eles querem a sua autonomia, eles não querem mais fazer, não tem mais a União Soviética, eles não querem mais ser socialistas e eles querem entrar no mercado capitalista. Tá? E eles correm atrás disso para sair desse domínio, da mão do governo socialista para ir para a forma capitalista. Lembra das empresas privatizadas? Eu sempre falo isso para vocês. A escola onde vocês estudam, uma escola privatizada, porque ela tem dono, A rede pública de ensino, Escola municipal, estadual e federal, é do governo, Aí eu dou exemplo para vocês. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica são bancos do governo, tá? O Itaú, o Bradesco são bancos privatizados. Essas aí são diferenças, econômicas, e políticas, vamos dizer, que muitos governos socialistas, a gente vê a China aí o exemplo, tá? Tem um ditador, eles não têm eleições como a gente aqui que escolhe, os nossos governantes. Eu separei aqui para vocês algumas características, tá? Da Europa Oriental. É a parte menos desenvolvida da Europa, tá? Em relação à Europa Ocidental. Começaram a se formar na Primeira Guerra Mundial e se consolidaram na Segunda Guerra, com a dominação soviética, tá? Teve o desmembramento aí da Áustria, da Hungria e da Tchecoslováquia. Na Segunda Guerra, a integração de 12 repúblicas, a Guerra Fria, Europa Ocidental capitalista e Europa Oriental socialista, vocês também vão ver muito aí esse nome, tá? Cortina de Ferro. Como se o mundo, lembra do Muro de Berlim, que foi a grande marco aí dessa guerra? O símbolo, da Guerra Fria. Aí tá a crise do socialismo. A crise do socialismo, gente, ela acontece com o fim da União Soviética. Tá? O fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, foi um simbolismo muito grande, com o fim, porque a Alemanha foi dividida, lembra? A Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Ali o Muro de Berlim foi o símbolo, um marco dessa guerra, desse capitalismo e desse socialismo. Com o fim da União Soviética, o socialismo perde força e o capitalismo entra com toda a força aí, para tomar esses ex-socialistas. A redenção, tá falando que a população europeia sempre foi contra, a inserção do socialismo na Europa Oriental. A Hungria, a Tchecoslováquia e a Polônia foram que mais resistiram aí. Aí vem falando, da Hungria, eu peguei itens aí para vocês verem parte do que aconteceu da Hungria na história, da Tchecoslováquia, tá? Da Polônia, peguei esses países aí para vocês verem, fatos históricos deles. Nessa luta, eu chamo de luta, com o fim do socialismo, eles querendo entrar no capitalismo. Transição econômica após a Segunda Guerra Mundial, 1990, e a consequência. Tá vendo? Hoje, os problemas sociais e econômicos lá, gente, tem 1/3 da população na linha de pobreza.
Isso aí ele está falando da transição econômica, tá? Principais transições econômicas, algumas guerras civis. Então, né? Tem problema econômico, vai surgir guerras civis. Guerras civis são guerras dentro do mesmo país. E o que acontece? O pessoal, né, dessas da extinta União Soviética, né? Eles, nessa transição de socialismo para capitalismo, vai ter muito desemprego, né? Vai desestabilidade econômica, guerras civis, né? Porque muitos têm uma independência pacífica e outra através de guerra, né? E eles vão pegar aí países que têm um desenvolvimento melhor. No caso aí, a galera vai toda para a Alemanha. Apesar da diferença entre povos e cultura, há diferentes etnias têm que ser controlada e mantida, relativamente unidas. Quem estava no poder, pois as divisões poderiam causar enfraquecimento político e perda de privilégio dos dominadores. Então, gente, é isso aí, tá? Um beijo, fiquem com Deus.